Irmãos, de início aqui, eu separei um texto aqui que fala que Moisés ordena a Josué que faça uma cópia das leis. Mas que leis são essas? Porque todos nós sabemos, eu creio, que os irmãos sabem que a base do Antigo Testamento é os 10 mandamentos. Só porque, olha o que é que está escrito aqui, eu vou ler e vou explicar para os irmãos. Abra a sua Bíblia aí, eu peço que os irmãos não nos julguem, mas sim que analisem na Bíblia dos irmãos primeiro, para os irmãos poderem entender. Josué, capítulo 8, versículo 30 e 32, e vai dizer assim: Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no Monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, segundo o que está escrito na lei de Moisés. Veja que quem está dando a ordem é Moisés para Josué, e vai continuar. A saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual se não manejará instrumento, e ao Senhor apresenta ofertas pacíficas. Então Josué escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já estava escrita diante dos filhos de Israel. Percebam, meus irmãos, que aqui Moisés ordena a Josué que faça uma cópia das leis de Moisés, e não dos 10 mandamentos do nosso Pai. E quais são essas leis de Moisés, que eu creio que os irmãos estão se perguntando? Essas leis aqui que Moisés pede para Josué fazer uma cópia, se chama o livro da Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Nesses 5 primeiros livros, se os irmãos for ler, lá se encontra 613 leis de morte, escrita por Moisés, para todo aquele que desobedecer Moisés morrer, lei para matar os profetas, lei para matar os apóstolos. E aqui deixa bem claro que foi Moisés que ordenou que Josué fizesse a cópia em pedras das leis de Moisés e fizesse um altar lá no Monte Ebal, e nesse altar ele fizesse ofertas e holocaustos. E eu vou citar 2 das leis de Moisés que está lá na Torá, que foi responsável por matar todos os profetas, todos os apóstolos e todos aqueles que falam da verdade. Mas antes, eu quero ler aqui 3 passagens que é muito importante, porque muitos dos irmãos que estão aí no sistema religioso pensam que o nosso Pai aceita sacrifício de animais, aceita ofertas, mas o nosso Pai não aceita isso. Aqui nessa passagem fala que Moisés ordenou que ele edificasse um altar e fizesse holocaustos e ofertas e uma cópia das leis de Moisés. Eu vou ler 3 passagens para os irmãos começarem a entender, e depois eu vou falar 2 leis de Moisés. Lá no livro de Amós, no capítulo 5, no versículo 22, aqui é o nosso Pai falando, e vai dizer assim, ó: Eu não aceito animais que são queimados em sacrifício, nem as ofertas de cereais, nem os animais gordos que vocês me oferecem. Aqui o nosso Pai já está deixando bem claro que ele não aceita sacrifício de animais. Se o nosso Pai não aceita, para quem é esses animais que Josué estava fazendo oferta, sacrifício, está entendendo? Não era para o nosso Pai. Oséias, capítulo 6, versículo 6, vai falar assim: Eu quero que vocês me amem, e não que me ofereçam sacrifício. Em vez de trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. O nosso Pai não precisa ser servido por vocês. Eles não precisam de sacrifício, de oferta. Ele só quer que a gente o ame e obedeça. E o que é que a gente tem que obedecer? É os 10 mandamentos resumidos pelo Messias: amor ao Pai e amor ao próximo. E para você que ainda mesmo assim não está acreditando, eu vou te mostrar que esse povo passou 40 anos servindo ao diabo lá no deserto. Olha o que é que está escrito aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 42. Vai dizer: Ô povo de Israel, não foi para mim que vocês mataram e ofereceram animais em sacrifícios durante 40 anos no deserto. Antes vocês carregaram a barraca de Moloque e também a imagem da estrela de Renfã, o Deus de vocês. Aqui o nosso Pai já fala, através de Estevão, que aquele povo passou 40 anos no deserto matando e sacrificando. Matando eram as crianças que eles queimavam para Moloque, e sacrificando eram animais que eles sacrificavam. Esse povo, ele carregou a barraca de Moloque e adorou a estrela de Renfã, que é a estrela que está na bandeira de Israel, que representa a queda de Satanás aqui na terra, meu irmão. Para vocês verem que Moisés ordenou que Josué fizesse um altar, e sobre esse altar fizesse holocausto e oferta. Nessas 3 passagens, os irmãos já viram que o nosso Pai não aceita sacrifício. Ele quer que você o ame e o obedeça. E a obediência é só você amar o seu próximo, compartilhar o pão verdadeiro do Messias. Entendeu?